noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus possa preencher a sua vida, amém? O pastor Jonatas já fez todo o merchan, não preciso mais falar de nada, de me autopromover, porque a ideia não é essa. Convido os irmãos a abrirem comigo na carta aos Hebreus, né? O Rafael leu para a gente já, né? Exatamente o que eu iria pregar hoje, Hebreus 1, nós vamos ler do versículo 1 a 4. Uma alegria muito grande estar aqui em Botucatu, nessa igreja querida. Pastor Jonatas, obrigado pelo convite. Agradeço também a todo o conselho. Que Deus possa nos abençoar ricamente por meio da palavra hoje. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. No passado, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui e agora atentos à ministração da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra, para que possamos ser desafiados e que o nosso caminhar seja um caminhar lastreado, pautado, totalmente guiado por essa palavra santa. Nós Te agradecemos por tudo, entregamos a nossa vida ao Senhor e fazemos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, quanto tempo você já ficou em silêncio? Ou quanto tempo você conseguiu ficar em silêncio? Já fez esse teste de ficar em silêncio absoluto? O tempo, um dia, será que é possível uma pessoa ficar um dia sem falar nada? Bom, você vai pensar assim, só se a pessoa morar sozinha, né? Porque se for mãe de filhos, vai ficar difícil ficar 10 minutos sem falar. Se tiver marido, então, cai para 5 minutos. Mas mesmo estando sozinho, você vai perceber que você vai começar a falar, talvez com você mesmo. E eu não estou aqui especificamente falando para as mulheres, ainda que algumas mulheres já estejam com os olhos arregalados para prestar atenção no que eu vou dizer. Mas homens e mulheres, todos nós seres humanos somos criados com uma qualidade, na verdade, com um atributo que também é um atributo divino, que é o atributo da comunicação. Nós precisamos falar, nós precisamos nos expressar de alguma maneira, porque isso faz parte da nossa natureza. Aí você pode falar assim, então tudo bem, eu posso falar o dia inteiro. Não abusa, irmão, não abusa, irmã, tudo tem um limite. Mas dentro do razoável, nós somos feitos para falar, para nos expressarmos, para transmitirmos por meio da nossa voz, da articulação dos nossos gestos, da nossa pessoalidade, mensagens que são importantes para outras pessoas. Nós queremos transmitir a todo momento o que nós estamos sentindo, o que nós queremos ou o que nós não gostamos. Da onde que vem isso? Isso vem da qualidade comunicativa do nosso Deus. O Deus que nos criou com um atributo que é dele também, que é justamente o atributo comunicativo. O Deus que nós adoramos é um Deus que fala, é um Deus que se comunica. Não é um Deus inerte ou um Deus que está lá só observando as coisas, ou distante, contemplando o que você vai fazer da vida, sem se comunicar com você e sem expressar aquilo que é o desejo do seu coração.
Nosso Deus, Ele fala, Ele se faz entendido, e o maior milagre que nós temos, manifesto na vida da igreja, na vida do povo de Deus, é que quando Deus fala, nós podemos entender. Nós podemos entender exatamente dentro das nossas limitações, dentro do arcabouço de vocabulário que nós temos. Deus fala exatamente da forma que você pode entender, e Deus faz isso de algumas maneiras. O texto que nós lemos hoje, a carta aos Hebreus, é um documento muito precioso dentro do Novo Testamento, porque Hebreus vai nos explicar, à luz de Jesus Cristo, sobre tudo o que passou no Antigo Testamento, sobre todos os ritos que eram performados no templo no Antigo Testamento, sobre toda a lei que era cumprida no Antigo Testamento, sobre os sacrifícios que eram trazidos ao templo e entregues diante do Senhor. O autor de Hebreus, diante do fato de que Jesus veio, morreu e ressuscitou, vai reinterpretar tudo aquilo que é do Antigo Testamento, organizando de forma a fazer com que tudo que veio do Antigo Testamento seja uma sombra de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, do que Ele fez por nós, para a remissão dos nossos pecados. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus, tampouco importa nós sabermos, porque isso até certo ponto é irrelevante. O que realmente importa é a mensagem que o autor de Hebreus nos traz sobre a centralidade de Jesus em todos os aspectos, não somente da nossa vida, mas da nossa história, mas também no nosso relacionamento com Deus, esse Deus que é justamente um Deus comunicativo. E na medida em que Deus é um Deus comunicativo, Ele também quer que nós nos comuniquemos com Ele. Ele fala conosco, para que nós também possamos falar com Ele, e Ele fala conosco, para que baseado naquilo que Ele falou, nós possamos falar uns aos outros, nos edificando. Como que essa dinâmica acontece? E esses 4 versículos que nós lemos são muito preciosos, porque nos falam sobre o processo de comunicação desse Deus, que em primeiro lugar, como eu disse, é um Deus que fala. Versículo 1, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. O que difere o Deus que nós servimos de qualquer outro Deus presente na história das religiões, de qualquer outra manifestação religiosa, de qualquer ídolo, é que Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, Ele é um Deus vivo, porque Ele pode ser ouvido, porque Ele fala, Ele se comunica conosco. E é o que o salmista lá no Salmo 115 declara dizendo: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés e não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. A descrição do Deus de Israel começa com o fato que Ele fala e termina com o fato de que Ele tem garganta para emitir som. Se você pegar qualquer ídolo que os gentios adoram, ontem e hoje, você vê uma estátua que não olha para você, que não se simpatiza com você, que não fala com você. Mas Deus, o Deus que nós servimos, fala conosco. Ele fala conosco dentro da nossa capacidade de ouvir. E é impressionante isso, porque Deus, como um Deus perfeito, Deus como um Deus sublime, soberano sobre todas as coisas, Ele pode falar do jeito que Ele quiser, e se a gente quiser entender, a gente corre atrás do prejuízo. Deus não tem que se adequar à minha limitação, porque Ele é perfeito.
Mas Deus, por nos amar e por querer que nós ouçamos a sua voz para obedecê-lo, Ele faz questão de se acomodar às nossas limitações. É a mesma coisa quando nós vamos falar com uma criança de 3 anos de idade. Você não vai vomitar o vocabulário machadiano que você tem. Você não vai falar com um português polido que você estudou na escola. Você vai falar de uma forma que a criança de 3 anos vai entender, usando o vocabulário que você sabe que aquela criança de 3 anos tem. Da mesma forma, Deus é maravilhoso, porque Ele se comunica conosco na exata medida que nós podemos entendê-lo. Deus não desperdiça a palavra dEle. Não existe uma palavra que Deus fale que é desperdiçada por nós não termos a capacidade de entender o que Ele está falando. Deus faz isso de várias maneiras. Deus fala por meio da natureza. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia fala disso, outro dia, e uma noite comunica a outra noite. Por meio da natureza, por meio daquilo que é criado, nós podemos ver que existe um Deus que criou todas as coisas e que colocou o ser humano no meio de toda a criação para contemplar a sua grandeza. Mas esse conhecimento é insuficiente para nos conduzir à salvação, porque nós pecamos e perdemos os olhos para contemplar o nosso Deus Criador. E por isso é que Deus, na sua misericórdia, Ele acionou o seu plano de salvação. Esse plano de salvação que já estava previsto antes de todas as coisas, antes mesmo que Adão e Eva caíssem no pecado, Deus já havia estabelecido a rota de salvação. E Deus faz isso por meio da sua palavra. Há muito tempo, Deus falou muitas e de várias maneiras a quem? Aos nossos antepassados por meio dos profetas. Como que Deus fala conosco? Deus fala conosco. Deus falou conosco por meio dos profetas no Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias, nós temos um Deus que por muitas vezes e de várias maneiras se comunicou com o ser humano, por meio dos profetas, por meio de Moisés, por meio de Jeremias, por meio de Jonas, por meio de Abacuque, por meio de Samuel, por meio de Natã. Todos os homens naquele tempo foram escolhidos para serem porta-vozes de uma mensagem de Deus. E é aí que nós entramos nessa revelação específica que Deus tem para o seu povo. Deus não deixa o seu povo desamparado. Quando Deus vê que o seu povo está se desviando do bom caminho, do caminho da sua vontade, Ele no Antigo Testamento enviou homens para alertar esse povo com relação à sua vontade, os profetas. O apóstolo Pedro vai dizer que a Escritura não foi escrita por interpretação humana, mas o Espírito Santo revelou aos nossos santos profetas para que eles registrassem a boa verdade e a boa revelação de Deus. Ao ler a Bíblia nós encontramos isso. No Antigo Testamento nós encontramos as várias formas como Deus se comunicou com o seu povo. Por vezes ensinando, mas por tantas vezes exortando, julgando. Porque se nós temos a tentativa insistente de Deus se comunicar conosco, por outro lado nós temos a insistência de nós não ouvirmos e desobedecermos aquilo que Ele fala. Quantas vezes o seu filho já te desobedeceu na vida? Você já até perdeu a conta, né? Já até perdeu a conta. Nós somos piores com Deus. Nós sempre desobedecemos a Deus. Mas
Veja como o amor de Deus é grandioso, porque a despeito da nossa obediência, Deus, Ele sempre vai falando conosco, nos direcionando. E Ele fez isso durante todo o Antigo Testamento. Deus fala conosco, em primeiro lugar, mas tem uma história de como Deus fala conosco. E Deus fala por meio dos antepassados, dos santos profetas no Antigo Testamento, mas aquilo que os profetas trouxeram como mensagem era, de certo modo, insuficiente para a salvação do povo de Deus. Deus estava preparando toda uma jornada, todo um caminho, para que quando chegasse a hora, Deus enviasse ao mundo, não um mensageiro, mas Ele mesmo viesse como o mensageiro, como a encarnação da própria palavra. Aquilo que os nossos antepassados no Antigo Testamento só ouviram a respeito de Deus, quando Jesus veio, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito enviado pelo Pai. O Antigo Testamento preparou todo o caminho para que, versículo 2, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação física de toda a palavra de Deus, de toda a revelação de Deus, de sorte que o autor de Hebreus, por isso, é que olha para o Antigo Testamento e reinterpreta tudo o que passou à luz de Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e um dia retornará. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós não podemos enxergar a palavra de Deus apenas como um manual de regra. A Bíblia não tem como objetivo nos tornar pessoas mais morais e éticas. Isso qualquer religião pode fazer. Isso qualquer escola faz. O foco e o objetivo da revelação de Deus em Cristo Jesus não é que nós sejamos boas pessoas. O foco é que em nós Deus possa operar a obra da salvação. E quando a palavra atinge o nosso coração, quando essa palavra vem ao encontro das nossas necessidades, nós enxergamos que nós precisamos desse Deus que se revela, que nós precisamos desse Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos confiar nele, porque ele veio para morrer pelos nossos pecados, para entregar a nós a salvação e cumprir aquilo que Deus prometeu desde o Antigo Testamento. Nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A palavra de Deus, meus irmãos, que nós temos aqui nas nossas mãos, que você abre, ou acho que abre, todos os dias para ler, que você ouve, que é tema da pregação da igreja, que é o foco de estudo na escola bíblica dominical, não são apenas páginas cheias de letras, mas é a manifestação da graça comunicativa de Deus, que por meio dela nos apresenta uma pessoa, Jesus Cristo, por meio de quem tudo foi criado, por meio de quem nós podemos ser salvos, por meio de quem nós temos a redenção definitiva. É esse o foco da palavra de Deus. A palavra de Deus não está aí para você ser um chato, que sabe muito e faz pouco. A palavra de Deus está aí para que você conheça Jesus Cristo e, tendo encontro com Ele, a sua vida seja transformada. E se quando você leu a palavra de Deus, você nunca teve encontro com Jesus Cristo, talvez você tenha lido a palavra de Deus de forma errada, com o objetivo errado, mas se você estiver diante do Senhor, com o coração aberto, pedindo: Deus, fala comigo, me revela, me apresenta, Senhor Jesus, para que a minha vida seja salva, você pode ler
e o Espírito Santo fará a obra de te apresentar o Senhor Jesus Cristo, de transformar a sua vida, de te moldar segundo os propósitos de Deus. Esse Jesus Cristo, versículo 3, o Filho é o esplendor da glória de Deus, é a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Nós entendemos que Jesus Cristo é a pessoa mais importante, mais poderosa. E toda a Escritura conduz ao encontro com Jesus. Toda a Escritura conduz ao encontro com Jesus. Toda a Escritura faz com que o seu joelho se dobre diante da soberania de Jesus Cristo. Toda a Escritura faz com que o seu coração empedernido se transforme em um coração de carne nas mãos do Senhor, que há de moldá-la segundo os seus propósitos. Toda a Escritura faz com que você olhe para Jesus e te capacita a segui-lo fielmente, independente dos custos, independente do que você vai perder por amor a Jesus, mas você se mantém fiel. Esse que é o esplendor da glória de Deus. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus está assentado hoje, meus irmãos, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele irá voltar para julgar os vivos e os mortos. Jesus está assentado à destra de Deus. A palavra de Deus nos faz olhar para esse Jesus assentado em glória e nos faz esperar por ele. Estevão, um dos primeiros 7 diáconos da igreja, que tinha uma capacitação extraordinária do Espírito Santo, um homem que amava a palavra do Senhor e que pregava a palavra de Deus com paixão e no poder do Espírito Santo, foi preso pelas autoridades judaicas, foi posto para ser julgado, e quando ele estava para ser apedrejado, o que ele viu diante dele? O céu aberto e Jesus à destra de Deus. Não importa se ele estava à beira da morte. A morte virou algo tão secundário porque Estevão viu aquilo que nós queremos ver hoje. E repare que o texto diz que Estevão viu Jesus em pé, ao lado de Deus Pai no seu trono. Quando é que no Novo Testamento o Cristo ressurreto recebe alguém de pé? As Escrituras nos conduzem a essa visão. Meus amados irmãos, se nós somos conduzidos pelas Escrituras, se nós amamos as Escrituras e se nós temos esse encontro diário com Jesus por meio das Escrituras, nada no mundo terá poder suficiente para derrubar os nossos ânimos. Nada no mundo vai nos desanimar, nada no mundo vai nos afligir de tal maneira que nós perdemos as esperanças. Podemos ser afligidos, mas nunca destruídos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela consolida em nós a viva esperança nesse Jesus, à direita da majestade nas alturas. Esse Jesus que é superior aos anjos, esse Jesus que tem um nome acima de todo nome. Meus amados irmãos, eu sei que aqui tem presbiterianos de raiz, né? Que foi batizado pelo Ashbel Green Simonton quase. Ou pelo menos o pai foi. E para nós presbiterianos, esse negócio da palavra de Deus é muito cara. Mas sabe onde o presbiteriano erra? Vou dizer para vocês. O presbiteriano erra no saber muito, mas no praticar pouco. O presbiteriano bate no peito e fala assim: eu sei a doutrina. Saber é legal, saber é bom. Mas Deus não vai fazer vestibular no céu para ver quantos de você acerta. Já pensou? São Pedro está lá na porta do céu, vê você chegando,
Aí São Pedro fala assim, vou fazer uma pegadinha com ele, né? Vou fazer uma pergunta difícil. Meu filho, quantos anos Matusalém teve quando morreu? Aí você fica branco porque você não sabe. Aí São Pedro olha para você e fala o seguinte, ó, você vai para o inferno. Conhecimento é bom, mas nós precisamos saber aonde esse conhecimento nos leva. Sabe para onde? Para contemplarmos Jesus, para sermos iguais a Ele. Por isso que o conhecimento para nós não é artigo para ensoberbecer o coração, mas o conhecimento nos humilha. Quanto mais eu sei da Bíblia, mais sei que eu não presto. Mais sei do amor de Deus que salvou, como nós cantamos, um pecador como eu. E quando eu sei disso, a vida fica tão mais legal, porque tudo vira motivo para agradecer. Senhor, eu tenho um pão seco, mas quem sou eu para ter esse pão seco? Eu tenho porque é graça tua, eu não mereço. Senhor, tem aquele irmão difícil na igreja. Aqui não tem, não estou falando dessa. Mas em outras igrejas tem irmãos difíceis, né? É tipo carne de pescoço, sabe? Que não vale um bifinho. Aí você olha para aquele irmão, você sabe muito da Bíblia, olha para aquele irmão, ou você julga aquele irmão, ou você ignora aquele irmão. Mas quando você tem um encontro com Jesus por meio da palavra, você sabe que Jesus te salvou de coisa pior. E que aquele irmão que está lá, talvez está lá também para ser atingido pela mesma graça que te trouxe até aqui. E você tem ânimo. Então vamos lá, irmão. Eu sei que você é barra pesada, mas anda comigo, vem. Vamos andar junto. Vamos andar junto. Vamos conviver. Essa palavra que nos torna uma só comunidade, centrada em Cristo Jesus. Todos nós somos diferentes, todos nós temos opiniões, mas a sua opinião não importa tanto assim, quanto a vontade de Deus estabelecida por meio da palavra de Deus. A sua opinião não importa tanto assim, quanto aquilo que Jesus quer da sua igreja. E quando você ouve a palavra de Deus e tem esse encontro com Jesus, você passa a não dar tanta bola para aquilo que você pensa ou acha importante. Você passa a valorizar aquilo que o seu Senhor acha importante. Nós vivemos em tempos complicados. Rede social é uma bênção, mas também é uma maldição. Você acha que você tem que opinar para todas as coisas do mundo. A temperatura está mais quente, você vai lá e opina por que na sua opinião, a temperatura está mais quente. Né? O pastor de outra igreja caiu e você vai lá nas redes sociais porque você se acha no direito de julgar quem caiu. Mas diante da palavra de Deus e diante da majestade de Jesus, todos nós chegamos à conclusão de que nós não somos tudo aquilo que nós imaginamos ser. De que Jesus é muito maior, muito mais resplandecente em sua glória, muito mais poderoso em seus feitos. Por meio da Bíblia, nós aprendemos que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que quando nós amamos só a Deus, nós estamos fazendo a lição e só a metade. Quando nós lemos a palavra de Deus, que é a comunicação efetiva para a nossa salvação, nós sabemos que todos nós somos discípulos de Jesus Cristo e que precisamos fazer o que todos os dias? Carregar a nossa cruz e seguir. Por onde? Não sei. Jesus não disse por onde. Jesus disse que é para seguir. Pode ser pelos vales verdejantes, pode ser pelo vale da sombra da morte. Mas o importante não é nem por onde nós andamos, o importante é que Ele está conosco. Que o seu bordão e o seu cajado nos amparam, e que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor,
para sempre. A palavra de Deus nos ensina como nós devemos olhar para Jesus. A palavra de Deus apara as arestas necessárias. A palavra de Deus queima tudo aquilo que é impertinente para nós como cristãos termos carregando no coração. Por isso, aquilo que o autor de Hebreus quer dizer é que Deus falou de muitas e de variadas formas, mas a expressão final da revelação de Deus está no Senhor Jesus. O evangelho que nós cremos é um evangelho centrado no Senhor Jesus. Quer ver como eu vou te pegar? Define para mim o que é evangelho. Você vai falar, pastor, eu sei que eu sou evangélico, mas evangelho eu não sei o que significa. Mas o evangelho é totalmente centrado no Senhor Jesus. É aquilo que Deus fez em Cristo Jesus para a nossa salvação, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. E o olhar correto sobre as Escrituras sempre vão te conduzir ao encontro de quem? Ao encontro de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. As pessoas pensam assim, às vezes eu fico pensando em coisas meio aleatórias. Fico pensando assim, às vezes eu já pensei, o que eu faria se eu visse um anjo na minha frente? Já pensou isso? O que você faria? Não sei, eu faria o seguinte, eu ia desmaiar. Porque meu coração não aguenta ver um anjo na frente. Né? Um anjo é poderoso? É mais poderoso que nós, que o anjo é um ser espiritual. Mas já pensou nós estarmos diante de Jesus? Como isso afeta todo o nosso ser? Basta estar do ladinho de Jesus que você já fica diferente. Basta a presença de Jesus na sua família para a sua família ser diferente. Basta a presença de Jesus na sua vida para você ser diferente. E como a presença de Jesus vem sobre você? Por meio da palavra. Então esquece que a Bíblia é algo para inchar o seu cérebro. Não. A Bíblia serve para salvar e a Bíblia serve para condenar também. A Bíblia é o meio que Deus estabeleceu. O meio definitivo para que nós pudéssemos ter um encontro com Jesus Cristo. E esse é o resumo da ópera que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Queria que essa frase ficasse no coração de vocês. A palavra de Deus é o local do seu encontro com Jesus. Por isso ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Porque quando você está diante da palavra de Deus, você está diante do Senhor Jesus, aos pés dele, aprendendo dele, sendo discípulo dele, imitando o seu exemplo, para que quando nós formos enviados, nós possamos também exalar da nossa vida o bom aroma de Jesus Cristo. Que essa palavra possa realmente nos colocar tão perto de Jesus, que as transformações, elas vêm quase que automaticamente. Deus vai agindo em você, o Espírito Santo vai confirmando, vai colocando para trabalhar tudo aquilo que você acumulou de informação sobre Deus. E assim, nós poderemos estar diante do Senhor, fazendo a vontade de Deus com alegria. Deus fala conosco, Deus falou com os nossos antepassados na fé, preparando o caminho para que Deus em Cristo Jesus pudesse dar a palavra definitiva. E nós, meus irmãos,
Nós não precisamos recorrer a nenhuma outra pessoa. Nós não precisamos ler nenhum outro livro para encontrar Jesus. A Bíblia já está aqui, fechadinha, acabada, para nós hoje. Algo que Moisés não teve. Algo que Abraão não teve. Algo que Malaquias não teve. Nós hoje temos, porque é graça de Deus. Deus quer comunicar-se com você para transformar você. Você não aguenta ficar mais de 5 minutos sem falar. 10 minutos, 15, vai, para os mais sérios. Deus também, Ele está constantemente falando ao seu coração. Deus não se abstém de falar. Deus, Ele não se nega a nos dirigir. Deus está constantemente falando. Filho meu, é assim. Olha para Jesus. Olha para o meu filho, porque é nele que você tem a salvação. Olha para ele, porque é por meio dele que você vai ser uma pessoa transformada. Que o Espírito Santo nos ajude, por meio da palavra, a sempre olharmos para o Filho, para cumprirmos a vontade de nosso Deus, o Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Pedimos, ó Senhor, que nós possamos amar cada vez mais a Tua palavra. Essa palavra que nos conduz ao encontro com Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo é que é o cumprimento de tudo aquilo que foi dito de muitas formas e de várias maneiras aos profetas. Nós temos a forma acabada da revelação. E nós podemos ter toda a revelação que nos conduz à salvação na pessoa de Jesus. E só temos uma forma de acessarmos ao Senhor Jesus, que é por meio dessa palavra. Por isso, nos faz amar a palavra, meditar na palavra, não abandonar a palavra, nos humilha diante da palavra e nos torna cada vez mais parecidos e semelhantes com o Teu Filho Jesus, cujo resplendor da glória é incomparável, maior do que a dos anjos. É em nome dele que nós oramos. Amém.